Olá pessoal, Marco Jerônimo mais uma vez aqui, filmando a nossa aula, iniciando a nossa aula de manutenção de eletrônica básica para manutenção de smartphones, Então atendendo aí a pedidos dos participantes do nosso treinamento que pediram para conhecer os equipamentos que nós trabalhamos. Eu estou aqui na nossa bancada de manutenção, onde nós realizamos o reparo dos smartphones que nós consertamos. Eu gostaria de frisar que a eletrônica é uma área que você inicia o estudo, mas você não aprende tudo de uma hora para outra. Tá? Nem queira fazer isso, porque é uma área muito vasta. Nós vimos nas aulas anteriores que é muito importante que você tenha o conceito básico das grandezas elétricas, que nós falamos nas primeiras aulas. É importante que você entenda o conceito de cada uma das grandezas, da tensão elétrica, da corrente elétrica, da resistência elétrica, da capacitância elétrica, para que você possa entender o funcionamento de uma placa eletrônica de um smartphone, por exemplo, ou de qualquer outro equipamento, tá, gente? A gente está fazendo essas aulas para te dar uma base para manutenção de smartphones. Então, você que está iniciando agora esse estudo, é importante que você tenha essa base. Mas, você tem uma ideia, um curso técnico de eletrônica dura, em média, 3 a 4 anos. Tá? Então, se você for fazer um curso técnico bom hoje aí no mercado, você vai estudar uma média de 3 anos. Existem alguns cursos aí que você tira aí o nível médio de eletrônica em 1 ano. Muito embora eu não sei qual é a idoneidade desses cursos. Tá? Eu não sei realmente o que você aprende nesses treinamentos. Tá? Mas um curso de eletrônica sério é um curso onde tem lá os instrumentos, o laboratório, onde os alunos possam fazer experimentos, fazer treinamentos, e sair de lá realmente com uma bagagem técnica para manutenção ou na área de projetos. Então é importante que você, que está começando agora nessa área de manutenção, a intenção dessas aulas é te dar uma base para que você possa iniciar o reparo de smartphones. Mas não é de uma hora para outra que você vai sair consertando tudo. Vai depender muito de vocês. Muitos de vocês aí que estão fazendo esse treinamento de smartphones não vai querer trabalhar com eletrônica, porque tem que trabalhar com instrumentos, tem que trabalhar com ferro de solda, tem que trabalhar com máquina de ar quente, tem que trabalhar com multímetro. Então tem gente que não gosta, ou não vai gostar. Então, de repente, o seu intuito é aprender o básico realmente só para fazer manutenção ali de smartphones que dê. E caso tenha uma necessidade mais profunda, como é o reparo a nível de componentes eletrônicos, você já precisa ter uma bagagem ou pesquisar bastante, experimentar, treinar, para que você venha a ter sucesso nessa área. Não é de uma hora para outra que você vai atingir o ápice. Então, o treinamento na área de eletrônica é semelhante a um treinamento na medicina, por exemplo. Você tem que entender o básico de como que funciona o corpo humano, os sistemas que o corpo humano tem, para daí, lá na frente, você começar a entender o que você tem que fazer para poder fazer a manutenção, ou a cura para determinadas doenças. A eletrônica é a mesma coisa, você tem que entender o básico, tá? E experimentar o básico e ir, digamos assim, se desenvolvendo pouco a pouco até que você atinja o sucesso nessa área, tá? Mas aqui eu vou mostrar hoje, antes da gente continuar falando das grandezas elétricas e entrar na parte de componentes, A gente já está falando aí de algumas grandezas, já falamos da tensão, da resistência, da capacitância, não, falamos de capacitores,
Não falamos ainda diretamente de capacitância, mas vamos falar de capacitância também. Mas todas essas grandezas são importantes que você entenda para que você olhe para uma placa eletrônica e você tenha uma ideia de onde que esse problema pode estar, né? E hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre os instrumentos que são usados na manutenção de placas eletrônicas, tá? Então, se o seu intuito é se aprofundar na área de eletrônica, é montar um laboratório para terceirizar serviços de manutenção para outras lojas, é importante que você conheça os equipamentos usados, né? Então nós temos aqui a nossa bancada de manutenção, aqui nós temos a estação de ar quente, né? Que ela joga um jato de ar quente para poder dessoldar componentes de uma maneira geral, tá? Então vocês vão aprender isso no treinamento de manutenção de smartphones, vocês vão aprender a usar diversas dessas ferramentas. Aqui nós temos a estação de soldagem, né? Que é uma estação com ferro de solda com temperatura controlada, né? Aqui nós temos uma outra estação de soldagem da Raco, né? Que é uma das melhores marcas e modelos de estação de soldagem, tá? Aqui nós temos o multímetro, que nós já falamos em aulas anteriores, né? A função do multímetro, ele faz a medida de várias grandezas elétricas, como a tensão, como a continuidade, como a resistência elétrica. Aqui nós temos um instrumento que você vai usar bastante em manutenção de smartphones, que é a fonte ajustável de bancada. A função dessa fonte é alimentar diretamente o celular, por exemplo, né? Dar carga em baterias de celular, tá? E fazer a pesquisa de curto em placas eletrônicas, caso você venha se especializar nessa parte da manutenção de smartphones, que é a parte de reparo de placas, que é uma área que muitos profissionais aí no mercado não atuam, tá? Então nós temos muitos profissionais aí no mercado que não atuam diretamente executando manutenção de placas, né? Troca lá um conector de carga, um botão liga-desliga, mas se o problema for uma placa morta, se for um defeito na placa, nem componentes eletrônicos da placa, muitos profissionais aí do mercado, gente, não atuam nessa área. E é uma excelente área. Caso você goste de trabalhar com eletrônica, você pode se aprofundar e se especializar nessa área, e você pode, inclusive, vir a oferecer essa terceirização de placas eletrônicas para outras assistências de celulares, né? Se você for fazer uma pesquisa aí na sua região, você vai descobrir que muitos que consertam smartphones não consertam placas eletrônicas, tá? Então, se você gostar dessa área, é uma excelente área para se trabalhar, tá? Então, aqui nós temos a fonte de bancada, que você vai usar bastante na manutenção de smartphones, né? E aqui nós temos outros dois instrumentos que eu uso bastante para manutenção de outros tipos de placas, como placas de notebook, placas mãe de desktop e outras placas eletrônicas que eu conserto aqui no meu laboratório, né? Então aqui temos o osciloscópio. O osciloscópio, ele mostra na tela dele um padrão de onda elétrica, né? Então, o osciloscópio, não que você que vai trabalhar com smartphones precisa ter um, tá? Mas se você for trabalhar com manutenção de placas, em alguns casos você vai ter necessidade de ter um osciloscópio, porque com o osciloscópio você vai pesquisando até onde o sinal está indo, né? E se você tiver o esquema eletrônico dos smartphones e souber interpretar, você pode identificar em qual estágio da placa eletrônica que está defeituosa, né? Então, é um dos procedimentos que a gente faz com o osciloscópio, é seguir o sinal até onde ele está interrompido e daí proceder com a substituição daquele componente que provavelmente vai estar com defeito.
né? Então essa é a função do osciloscópio no reparo de placas eletrônicas. E temos aqui embaixo o frequencímetro. O frequencímetro ele é utilizado para medir frequências. Então, toda placa eletrônica, inclusive a placa do smartphone, tem um cristalzinho oscilador, e esse cristal ele joga um padrão de onda para poder, ele que vai dar a velocidade de processamento do processador que tiver na placa do seu smartphone, né? Então, o frequencímetro ele é usado para medir frequências. Então, pode haver casos da placa não estar funcionando e pode ser um defeito em um dos cristais que a placa eletrônica do smartphone possui. Tá? Então, gente, aqui nós temos umas outras ferramentas. Temos aqui uma pistola de laser. Ela verifica a temperatura, tá, num visor aqui. Então, se você... É muito comum, às vezes, quando a placa está com defeito, ter algum componente que está em curto. Então, essa pistola laser, ela identifica qual dos componentes que está aquecendo demais, a gente vai lá e faz a substituição daquele componente, tá? Então, é uma outra ferramenta. Aqui é um suporte para placas que a gente utiliza para poder prender a placa aqui e fazer o retrabalho ou com a estação de ar quente ou com a estação de soldagem, tá? São ferramentas que a gente usa aí no dia a dia da manutenção de smartphone. Ok, gente? Então, se tiver alguma dúvida que vocês tiverem com relação à função desses instrumentos, depois posta lá na nossa área de comentários, né? Ou manda um e-mail ou pergunta pelo WhatsApp, né? São ferramentas que, se você for trabalhar com manutenção eletrônica a nível de placas, você vai precisar conhecer e saber utilizar, né? É lógico que aqui nós temos algumas, como as estações de retrabalho e de ar quente, e de soldagem. Você, mesmo se você não for se aprofundar na área de manutenção de placas, você vai precisar saber utilizar, porque no caso da manutenção básica de smartphones, você vai ter que aprender a trocar conector de carga, conector de fone de ouvido, botão liga-desliga, botão de volume mais, volume menos, home, né? Que são os componentes periféricos da placa eletrônica do smartphone. Ok? Então esses são os instrumentos que nós utilizamos no dia a dia da manutenção de placas, tá? Então, respondendo aí a solicitação aí de alguns que estão participando desse treinamento, né? E ainda não conheciam os instrumentos usados na manutenção, tá? Aqui estão os instrumentos que são usados, ok? Então, a nossa próxima aula a gente continua falando sobre as grandezas elétricas e sobre os componentes eletrônicos, tá? E para que a gente possa aí continuar com o nosso treinamento básico de eletrônica para a manutenção de smartphones, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Então, compartilhem aí o vídeo, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, deixe o seu comentário, né? Ok? Um abraço então, gente.